Olá, eu sou Simone Jorge da Silva, estudante do curso de Pedagogia pela UEG em Rede. Eu vou falar agora sobre a relação entre cuidar e educar na educação infantil. Quando se propõe a trabalhar com crianças bem pequenas, deve-se ter como princípio conhecer seus interesses e suas necessidades. Isso significa saber verdadeiramente quem são, saber um pouco da história de cada uma, conhecer sua família, as características de sua faixa etária e fase de desenvolvimento em que ela se encontra, além de considerar o tempo que permanecem na escola. Só assim pode-se compreender quais são as reais possibilidades dessas crianças, lembrando que, para elas, a fase inicial é a porta de entrada para uma vida social mais ampla, longe do ambiente familiar. Cuidar e educar implica reconhecer que o desenvolvimento, a construção de saberes, a construção do seu ser não ocorre em momentos e de maneira compartimentada. A criança é um ser completo, tendo sua interação social, a construção como ser humano permanentemente estabelecido em tempo integral. Cuidar e educar significa compreender que o espaço-tempo em que a criança vive exige seu esforço particular e a mediação dos adultos como forma de proporcionar ambientes que estimulem a curiosidade com consciência e responsabilidade. Pode-se oferecer às crianças condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos. Contudo, é importante ressaltar que essas aprendizagens de natureza diversa ocorrem de maneira integrada no processo de desenvolvimento infantil. Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, de respeito e confiança, e o acesso pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Para educar, faz-se necessário que o educador crie situações significativas de aprendizagem, se quiser alcançar o desenvolvimento de habilidades cognitivas, psicomotoras e socioafetivas, mas, sobretudo, é fundamental que a formação da criança seja vista como um ato inacabado, sempre sujeito a novas inserções, a novos recuos e a novas tentativas. O educador precisa perceber que, desde bem pequenas, as crianças apresentam atitudes de interesse em descobrir o mundo que os cerca. Elas são curiosas e querem respostas a seus porquês. O trabalho do educador é estimular e orientar as experiências por elas vividas e trazidas de casa, para que no seu dia a dia elas possam construir o seu próprio conhecimento. O agir pedagógico deve atender às reais necessidades das crianças, deve ser criativo, flexível, atentando à individualidade e ao coletivo. Será o eixo organizador da aquisição e da construção de conhecimento, a fim de que a criança passe de um patamar a outro na construção de sua aprendizagem. Pensar sobre isto implica reinventar o espaço de salas para que nelas se deem as interações do sujeito com o mundo físico e social, oportunizando-lhe vivências e situações de troca de ponto de vista, tomadas de decisões, sendo promovido assim sua autonomia e cooperação tão importantes para a formação de um novo cidadão. Portanto, podemos concluir dizendo que as instituições infantis são um dos contextos e desenvolvimento da criança, além de prestar cuidados físicos, ela cria condições para o seu desenvolvimento cognitivo, simbólico e social e emocional. O importante é que a instituição seja pensada não como uma instituição substitutiva da família, mas como um ambiente de socialização diferente do familiar. Nela se dá
o cuidado e a educação de crianças que aí vivem, convivem, exploram, conhecer, construindo uma visão de mundo e de si mesmas, construindo-se como sujeito.